18h50, o Radar de Notícias está de volta para o terceiro e último bloco. O que você já sabe é sempre um oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Um abraço para o nosso querido amigo Seu Manuel. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio neste momento o ex-prefeito da cidade de Guarulhos, Sebastião Almeida. Prefeito, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo mais uma vez ao Radar de Notícias. Boa noite. Boa noite à população de Guarulhos e muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade, André. Prefeito, vamos começar a nossa entrevista aproveitando, que o senhor já foi prefeito, tem uma expertise, consegue fazer essa avaliação de cenário. Há 10 dias da eleição, estamos hoje no dia 17, o segundo turno no dia 27. Que leitura que o senhor faz do cenário que se avizinha, falando de pesquisas, clima das campanhas nas ruas, o que o senhor está enxergando dessa reta final de campanha? Bom, primeiro, essa eleição ela tem um componente que vale a pena a gente refletir um pouco. Já faz muitos anos que a disputa das eleições na cidade de Guarulhos, ela se deu muito no campo das ideias, no campo dos pensamentos. Lamentavelmente, nessa eleição, nós estamos vendo aí um ingrediente novo que é a violência na política. Isso é muito perigoso. Perigoso e o pessoal mais antigo lembra que na década de 80 nós chegamos a ter aqui em Guarulhos, por conta de disputas políticas, o secretário da Fazenda, por exemplo, Manuel Rezende, sendo assassinado na porta da casa dele. E essa eleição é novamente uma eleição marcada por violência, uma coisa ruim para o campo da política. Lamentavelmente, as pessoas estão tentando trazer esse modelo para a cidade de Guarulhos. É uma prática que não acontecia na cidade. Agora, a tua pergunta é em relação a esse momento que nós estamos vivendo. Eu acho que a cidade vai ter a oportunidade de escolher entre quem tem experiência e já fez e quem não tem experiência de governar absolutamente nada, e a população vai poder decidir. Eu acho que o povo de Guarulhos merece alguém que já sabe fazer e que pode fazer muito mais pela cidade de Guarulhos, no caso, o prefeito Eloy Pietá. Já que o senhor falou sobre traços peculiares da campanha, eu sei que isso acontece em muitas campanhas, mas nessa especificamente tem muito materialzinho, filmes, panfletos, flyerzinhos circulando pela cidade, e nas últimas horas passou a circular um que se refere ao senhor falando de coisas que ocorreram no passado, requentando algumas informações. Queria que o senhor falasse sobre isso, o que o senhor tem a dizer sobre isso, da estratégia que está sendo utilizada, sempre se referindo ao senhor para tentar atingir a campanha do Eloy. Tá. Primeiro, eu não sou candidato a nada, portanto, os dois candidatos aqui estão disputando as eleições. E eu tomei conhecimento, inclusive, desse material hoje e já tomei as medidas cabíveis. Estamos entrando na justiça e os responsáveis vão responder por injúria, calúnia, difamação. O caminho judicial já foi tomado. A gente lamenta que as coisas tenham sido desse jeito, porque é uma prática ruim, viu, André? Eu vi essa semana, inclusive, um vídeo onde a pessoa pega uma imagem de 2020, faz uma montagem agora. Quer dizer, é o candidato da mentira? Não é possível um negócio desse. As pessoas estão usando o instrumento da mentira para tentar ganhar voto. Isso é muito triste para a campanha política. O bom era se a gente tivesse duas candidaturas que pudessem discutir os problemas da cidade e apontar a solução. Mas, lamentavelmente, não é isso que nós estamos vendo. Estamos vendo denúncias vazias, pessoas trabalhando principalmente com fake news, com notícia falsa, e isso, você que é do meio do jornalismo, sabe que a pior coisa que pode ter numa sociedade é notícia mentirosa. Dê a notícia, mas dê a notícia verdadeira. Não precisa ficar criando notícia falsa, porque isso não pode ser o papel que a política vai exercer na sociedade. Ainda nesse assunto sobre ocasiões em que o nome do senhor é citado como uma estratégia para tentar atingir a campanha do Eloy, queria perguntar para o senhor algo que, inclusive, foi tema do último debate ali na CE. Afinal de contas, o ex-prefeito Sebastião Almeida é coordenador da campanha do Eloy e mais.
Que cargo que o senhor acertou com o ex-prefeito Eloy Pietá? Já está tudo acertado? Bom, primeiro, quem pensa dessa forma certamente não conhece o Eloy Pietá. O Eloy Pietá não discute governo, não discute divisão de governo, muito pelo contrário. Vocês estão vendo que o outro candidato está juntando um monte de gente em torno dele e com certeza não é pela cor dos olhos dele. É certamente barganhando e negociando já o futuro governo, se ganhar as eleições, obviamente. O prefeito Eloy Pietá é um homem seríssimo, totalmente comprometido com a cidade, fez 8 anos de mandato, um mandato excepcional, e a preocupação do Eloy é governar para fazer com que essa cidade volte a ter projetos que tiveram no passado e que trouxeram grande transformação na sociedade. Há poucos dias eu estava numa reunião nos Pimentas e a moradora dos Pimentas disse, olha, pode procurar aqui no Pimentas inteiro. O que tem aqui, o Céu Pimentas, o Céu Parque São Miguel, a Universidade, o Hospital Pimentas, todos os equipamentos que tem, ou foi construído na gestão do Eloy, ou foi construído na gestão do Almeida. Do atual prefeito, não tinha absolutamente nada de novo construído na região Pimentas. E hoje, votar no candidato Lucas Sanches é estar votando na continuidade do Guti, porque a população de Guarulhos não teve, em 8 anos do governo Guti, absolutamente nenhum avanço em nenhuma área na cidade. Muito pelo contrário, uma tragédia, a saúde foi um caos. E eu fico pensando assim, André, quando a pessoa desqualifica totalmente o meu governo, eu só queria colocar o seguinte, foi no meu governo que nós implantamos o bilhete único. O Lucas Sanches vai tirar o bilhete único da sociedade? Foi no meu governo que nós implantamos o programa Leite em Casa, que garante um reforço alimentar para as crianças. Ele vai tirar o leite em casa das crianças, é isso que ele quer dizer? Porque se nada do governo serviu, então ele vai acabar com o que foi feito? Os terminais de ônibus, as estações de tratamento de esgoto, tudo isso foram coisas que foram feitas no meu governo. Mas, acima de tudo, uma coisa que eu tenho muito orgulho é que nenhum governo entregou mais moradia popular nessa cidade do que a minha administração. E eu espero que a gente possa ter em Guarulhos um governo que continue governando para aqueles que mais precisam, para os mais necessitados, para a gente diminuir as desigualdades. É por isso que a política tem sentido e é por isso que o Eloy Pietá é a melhor opção para a cidade de Guarulhos. Prefeito, o senhor, por exemplo, eu queria explorar um pouco mais desse assunto, né? Claro, o senhor acabou de fazer uma defesa do seu mandato, mas quando a gente vai comparar, por exemplo, o Eloy, quando ele sai da prefeitura, ele sai com uma aprovação superior a dos 80%, emplaca o senhor como o seu sucessor, e quando o senhor deixa o governo, a diferença, né, o senhor tem níveis de aprovações bem mais baixos que o do Eloy. O senhor agora, olhando pelo retrovisor, faz algum meia-culpa do que aconteceu? A que o senhor atribui essa avaliação negativa que teve o mandato do senhor? Não, primeiro teve uma onda naquele período, agora há pouco você estava ouvindo aqui a Fernanda Curti falar da crise que o próprio PT viveu, 2016, com o impeachment da Dilma e tudo mais. Na verdade, nós tivemos uma onda de um ataque muito grande da direita, principalmente ao Partido dos Trabalhadores, que era o partido que eu fazia parte naquela época. Então eu acho que todos os governos, não foi só o meu, todas as prefeituras onde tinha governo petista pagaram o preço daquela onda que estava na sociedade. Graças a Deus aquela onda passou. Prefeito, quero ouvir o senhor sobre, voltando um pouco a essa questão de análise de cenário, mesmo tendo a candidatura do Eloy, a candidatura à eleição majoritária, o Solidariedade, por exemplo, fez apenas um vereador, reelegeu o vereador Leandro Dourado. E se a gente for olhar, tentar ampliar um pouco esse leque para os partidos que hoje fazem oposição à atual gestão, como eu disse na entrevista com a Fernanda, a bancada de hoje de oposição praticamente não aumentou. Teve o acréscimo do Guto Tavares no PDT e parou por aí. A que o senhor atribui essa falta de crescimento dos partidos que hoje estão na oposição aqui em Guarulhos? Olha, primeiro que foi uma eleição marcada pela força do poder econômico. Nós tivemos vereador em Guarulhos que não fez campanha. Nós tivemos vereador em Guarulhos que veio de outra cidade. Se perguntar para ele onde é a Paulo Facini, talvez ele saiba porque passa por ali, mas não conhece absolutamente nada da cidade. Como é que uma pessoa que veio de fora, sem nenhum histórico na cidade, se elege vereador na cidade, a não ser comprando votos? Vamos ser franco aqui? A cidade inteira sabe que isso aconteceu. Teve vereador que não fez campanha, deixou para fazer campanha no dia da eleição. E um instrumento utilizado, com certeza, não foi convencimento do eleitor. Porque
Se o candidato passava a campanha inteira, a pré-campanha e a campanha para tentar convencer o eleitor, alguém que conseguiu o voto no dia da eleição, com certeza o argumento não foi político. Isso está aí para todo mundo ver, entendeu? Então, teve esse fator. O poder econômico jogou pesado e jogou sujo nessa cidade nas eleições. E os partidos com uma certa dificuldade, o próprio Solidariedade, nós começamos a organizar o Solidariedade praticamente em fevereiro, a partir de janeiro desse ano. Portanto, você teve pouco tempo de organização partidária. Eu acho que tudo é um processo. Eu acredito muito no fortalecimento de partido, mas não em partido que pega a pessoa só para o período eleitoral. Nós precisamos construir partido político que discuta a cidade, que discuta os problemas da cidade e que possa enfrentar os desafios que a cidade tem. 19 em ponto. A partir de agora, você nos acompanha apenas pelas redes sociais. Você que está pela TV Guarulhos, convido que venha para o nosso YouTube, Facebook ou Instagram. Ainda temos algumas questões para tratar com o ex-prefeito Almeida. Então, a partir de agora, estamos apenas pelas plataformas na internet. Prefeito, na última sexta-feira, no debate da CE, nós estivemos lá cobrindo. Eu tive a oportunidade de conversar tanto com o Eloy quanto com a Fran Correia, e perguntei a eles o seguinte: quando a gente olha a diferença de votos do Lucas para o Eloy, ela é de 22 mil votos, o que num universo da cidade de Guarulhos é irrisório. Perfeito. Mas há cerca de 120 mil votos do Jorge Wilson em jogo, e eu os questionei qual a estratégia que deveria ser adotada, o que eles pretendiam adotar, para que o Eloy angariasse votos mais à direita. Porque é a quantidade de votos que vai, o fiel da balança dessa eleição. O que me disseram é que a ideia é falar do legado, tudo que o Eloy fez. E de fato ele é o único candidato nessa eleição que já sentou na cadeira de prefeito e tem o que mostrar. Mas, se as pesquisas do segundo turno estiverem corretas, pelo menos até agora, há 10 dias da eleição, essa estratégia ainda não deu certo. O senhor acha que... Por que o senhor acha que isso está acontecendo? Dá para calibrar esse discurso? E se o senhor acha que sim, qual o caminho? Não, primeiro, eu acho que a cidade tem uma oportunidade ímpar de apontar qual é o futuro que ela quer. Ela quer ficar mais 8 anos parada, estagnada? A indústria da nossa cidade não teve a mínima atenção, inclusive, do poder público. A periferia não teve a mínima atenção do poder público. A nossa saúde, nós tivemos em 8 anos de governo, pelo menos 7 secretários de saúde. O povo sofreu demais, o povo está sofrendo demais. A periferia está totalmente abandonada. Quando alguém chega na periferia, o discurso do povo é sempre o mesmo. Ninguém olha por nós. A população está se sentindo largada, desprestigiada. Portanto, a política, ela é o momento de você poder escolher, e no segundo turno, a gente não escolhe aquele do nosso partido. Segundo turno, a gente vai optar por aquilo que é melhor para a cidade. E o que é melhor para a cidade? É o funcionalismo público continuar com esse modelo de governo que está aí? Os servidores públicos, que até os 2% que deveriam ter foi retirado? Não tem política salarial, não tem plano de carreira, não tem valorização. Nós temos uma categoria do funcionalismo totalmente desmotivada. O pessoal está à deriva, gente. Não é possível que o funcionalismo público municipal, que sofreu 8 anos na mão desse governo, vai querer continuar com um outro nome agora, mas tendo um vice que é secretário do atual prefeito. Não é possível. E a gente precisa lembrar aqui. Eu lembro que numa eleição do Nef Tales, por exemplo, no passado, quem deu a vitória para o Nef Tales nessa cidade foram os servidores públicos municipais. Porque se você pegar aí 20 mil servidores, esses servidores têm 4, 5 pessoas em casa. Portanto, a decisão dessas eleições passa também pelo funcionalismo, que precisa ser prestigiado, precisa de plano de carreira e, acima de tudo, precisa de um governo que reponha pelo menos a inflação do período, porque foi uma vergonha o que o Guti fez com o funcionalismo público nesse período. E a outra questão é que o eleitor que votou no xerife tem todo o direito de votar no xerife, mas muitas pessoas votaram no xerife forçado pela máquina, porque se não fosse bandeirar na Paulo Facini, podia
perdeu o cargo que tinha, se não fosse bandeirar em outro lugar, era perseguido. Nós tivemos tudo isso. Essas pessoas agora no segundo turno estão livres, não tem mais uma coleira amarrada no pescoço. E é isso que a gente espera, que essas pessoas possam tomar a decisão que seja melhor para o futuro de Guarulhos. E o melhor para o futuro de Guarulhos, certamente, é a vitória do ex-prefeito Eloy Pietá. Prefeito, se o senhor me permite, é claro que nós já falamos nessa entrevista que o senhor, além de não ser o candidato, não é o senhor que decide a estratégia da campanha. Mas o senhor foi prefeito, acho que o senhor tem experiência, tem know-how para falar sobre isso. Eu entendo tudo que o senhor está falando, dessa questão do legado, mas voltando às pesquisas, elas mostram que o Eloy tem a maior rejeição, pelo menos o que os institutos de pesquisa estão dizendo. Não sou eu que estou dizendo, não é o Radar de Notícias. Por que isso acontece então? Se o Lucas está cercado pelos mesmos parlamentares que representam a atual gestão, se o vice do Lucas foi secretário do atual prefeito e a população avalia que a cidade não pode continuar como está, como é que ainda assim o ex-prefeito Eloy Pietá, que saiu com uma grande aprovação, hoje é o candidato mais rejeitado? Olha, na política é sempre assim, quanto maior for o seu conhecimento, quanto mais você é conhecido, maior também a sua rejeição. A rejeição do Lucas é porque também ele não tem muito conhecimento na cidade. Aliás, ele não conhece nem os problemas da cidade. Olha, você quer que eu te fale uma coisa aproveitando esse gancho? O Lucas ficou 4 anos como vereador na Câmara Municipal. Ali na Ponte Grande, olha que o Lucas é morador da Ponte Grande. Ali na Ponte Grande, na Avenida Guarulhos, em frente ao Único, no meu governo foi comprado aquele terreno onde tinha a favela da Fiat, que era para fazer um céu ali. Aquele terreno foi comprado, foi pago pela prefeitura para que fosse construído um céu. Nesse período que o Lucas ficou de vereador na Câmara, qual foi o dia que ele defendeu que esse céu fosse construído? Nunca defendeu, muito pelo contrário, instalaram até circo lá, que ficou durante muito tempo lá, e nada foi feito. Agora que ele virou candidato a prefeito, ele foi lá e gravou um vídeo dizendo que ele vai defender que se construa um céu ali. Por que não batalhou isso na Câmara Municipal? Por que na Câmara ficou quietinho? Por que durante 4 anos não falou nada? E agora, por exemplo, ele critica mais o meu governo e o governo do Eloy do que o governo do atual prefeito. Será que ele acha que a saúde de Guarulhos está boa para continuar defendendo isso que está aí? É isso que a população espera de um candidato? Não é. Então, eu tenho certeza que a campanha do ex-prefeito Eloy Pietá vai continuar dialogando com a cidade, levando propostas, compromissos para poder fazer aquilo que a cidade espera. Olha o Hospital da Mulher. O Hospital da Mulher começou na gestão do Eloy, continuou no meu governo, ficou parado 8 anos no governo do Guti. Agora foram atrás do governador para poder mandar o dinheiro para cá. Mas 8 anos não deu para fazer isso antes? Tinha que esperar agora para o período eleitoral? Então, são essas coisas que a população precisa analisar e perceber que essa é uma oportunidade muito boa da gente fazer com que a cidade de Guarulhos volte a ser uma cidade que cresça, que gere emprego, que gere oportunidade, que valorize o comércio local. Vá no centro de Guarulhos no final de semana para você ver, a cidade está morta. O comércio de Guarulhos está sofrendo, tem muita loja lá com porta fechando, muita coisa para poder alugar. Por quê? Porque as pessoas não conseguem pagar aluguel, não teve política nenhuma. A última política de revitalização do centro de Guarulhos foi no governo do prefeito Eloy Pietá. De lá para cá não foi feito mais nada. Portanto, essa é uma oportunidade de ouro que a população tem de poder fazer essa cidade voltar a sorrir, voltar a crescer, voltar a gerar emprego, voltar a ter os programas sociais. Eu estou vendo aí muita gente, por exemplo, que está com o Lucas, que na Câmara Municipal votou para acabar com a Proguaru. Será que os 4.500 funcionários da Proguaru estão satisfeitos com o que foi feito? Será que a entrega do SAI para a Sabesp foi bom para a cidade de Guarulhos? Aliás, tem processo do Ministério Público Federal investigando isso, hein? É bom dizer isso aqui. Está em andamento pelo Ministério Público Federal investigação sobre essa passagem do SAI para a Sabesp, porque teve muita maracutaia e o tempo vai trazer à tona tudo isso de volta. Prefeito, a nossa entrevista aqui deixa claro, né, por tudo que o senhor disse, que Guarulhos tem diversos problemas.
E nós poderíamos ficar aqui mais muitas horas debatendo cada um deles. Perfeito. Mas a partir de janeiro de 2025, independentemente se será o Eloy o próximo prefeito, o que o senhor apontaria como emergencial, urgente, prioritário, algo para ser atacado nos primeiros 100 dias, que é o período que dizem que é quando um eleito tem o seu maior capital político para começar a implementar suas políticas públicas? Que setor seria esse e o que o senhor acha que é viável? Sem dúvida nenhuma, saúde. A população de Guarulhos está sofrendo porque não consegue passar pelo médico. Quando passa pelo médico, que ele pede um exame, não consegue fazer o exame. Está tudo muito difícil, tudo muito complicado, o povo está sofrendo além do normal, além do limite. Além disso, tem uma outra pauta, que a minha filha Janaína Almeida disputou as eleições e ela trabalhou muito esse tema na cidade, que são as pessoas com câncer. Nós precisamos ter em Guarulhos o tratamento do câncer. É um absurdo a pessoa ter que sair daqui para fazer o tratamento em São Paulo, ou em Mogi, ou em Barretos, em qualquer outro local. Guarulhos precisa pensar nisso também. Só durante essa campanha política, ela perdeu 4 apoiadores dela que morreram de câncer. E sabe por quê? Porque demorou para começar o tratamento. Porque o câncer não espera. Não adianta vir florir as coisas. Câncer é uma doença que precisa de tratamento imediato e a prefeitura precisa se preocupar com isso. Até hoje virou as costas para esse problema. Mas voltando à tua pergunta, eu tenho certeza que a principal coisa que precisa ser atacada de imediato é o atendimento à saúde, porque a saúde está um caos na cidade inteira. Prefeito, para a gente encerrar, até recentemente voltou a circular, viralizou nas redes sociais um corte de uma entrevista do senhor aqui no Radar, em que o senhor falava que a população de Guarulhos ia ter saudade do senhor. Agora que o governo Guti está acabando, o senhor acha que Guarulhos ficou com saudade? Olha, nós fizemos inúmeros programas sociais que ajudaram a mudar a vida da população. Tem muita gente hoje que está num apartamento graças à política habitacional que nós implantamos na cidade. A Fernanda Curti falou aqui agora há pouco, nós não tivemos nesses 8 anos o prosseguimento da política habitacional. Nós ainda temos muita gente, André, morando em beira de córrego. Nós ainda temos muita gente morando em locais totalmente inadequados para se criar uma família, para se criar os filhos. E essas coisas precisam ser enfrentadas. Agora, você precisa de um prefeito que possa ter diálogo com o governo federal, que possa ter diálogo com o governo do estado, para poder trazer essas melhorias para a cidade. Eu espero que a população de Guarulhos pense nisso na hora de votar. Nós precisamos de alguém que possa trazer solução para os problemas que a população está vivendo. E hoje, infelizmente, a população está completamente à deriva, sem ter um comando, sem ter políticas públicas que possam transformar e que possam mudar a vida das pessoas. Nós iniciamos no meu governo na área da educação um grande projeto de construção de céus. Foram inúmeros céus entregues na cidade e inúmeros que ficaram pela metade, 70%, 80%. Esses dias eu vi alguém criticando, o próprio Lucas Sanches criticando que eu deixei vários céus começados. Ora, pega um começado do governo Guti, eu queria que ele tivesse deixado pelo menos um começado, mas não deixou nenhum. Na verdade, quando a gente deixa uma obra começada, é porque você teve iniciativa, é porque você foi lá e fez aquilo que a população estava esperando. Lá na Juscelino Kubitschek, nos Pimentas, tinha uma esquina lá que era conhecido como Bagaça. E ali, as únicas notícias que a gente via era de estupro e morte. Hoje você vai lá, tem o céu do Parque São Miguel, que virou um espaço de lazer, de educação, de cultura, de tudo que é bom para a sociedade. Só que isso parou no tempo, não foi feito mais nada. A cidade precisa disso. Nós temos regiões da cidade que estão precisando ter esses equipamentos. Você pega no Itapejica, nós fizemos lá, o céu Itapejica estava quase pronto, já tinha até o buraco lá no chão para fazer a piscina. O atual prefeito, sabe o que ele mandou fazer? Cobre de novo a piscina com terra e põe cimento. E entregou o céu sem piscina. Porque a criança da São Rafael é diferente da criança de outros lugares? Será que a criança da São Rafael não merece ter uma piscina? É esse governo que está aí hoje, que apoia o Lucas Sanches, que fez esse tipo de atitude. Eu quero que o equipamento que se faça
aqui no centro, no Continental, em qualquer local, seja feito também na periferia com a mesma qualidade, porque criança não pode ter distinção de tratamento. E, lamentavelmente, essas pessoas que estão aí hoje se colocando para disputa não têm esse compromisso. O compromisso do Eloy Pietá, eu tenho certeza, é governar para promover as pessoas, para fazer com que a gente possa ter o equilíbrio da sociedade. E por isso que eu espero que a população possa decidir bem. Prefeito, queria agradecer muito pela presença do senhor. Se o senhor quiser mandar um último recado, fique à vontade. E, enfim, que o senhor volte mais vezes. Acho que é sempre uma entrevista bacana. O senhor se posiciona sobre todos os assuntos. Então, muito obrigado pela entrevista e volte mais vezes. Eu acho, primeiro quero agradecer bastante essa oportunidade da gente falar as coisas, porque, André, numa cidade como a nossa, um programa como esse aqui tem um papel importantíssimo, uma cidade que a fofoca ela espalha com muita rapidez. Até um tempo desse aí disseram, o Almeida é dono de um shopping. Sabe que eu sou dono? A única coisa que eu tenho é um apartamento e um carro, só. Essa é minha vida, gente. Mas só que a mentira cresce para todo lugar, sabe? De vez em quando você encontra alguém que diz, eu já até fui lá no shopping dele. Me diga onde é o shopping. Traga a chave que eu vou lá pegar e... Aí sim, nós vamos chamar a população inteira, nós vamos entrar lá e ninguém mais vai entrar lá porque vai ser nosso mesmo. Mas esse tipo de coisa é muito ruim. Mentira é uma coisa muito ruim numa campanha política. E essa campanha está sendo marcada muito por fake news, por notícias falsas, mas acima de tudo, por violência. E violência era uma coisa que já tinha sido banida da política da nossa cidade. Mas, pelo jeito, novos atores de fora estão vindo e trazendo de novo esse modelo. Mas nós vamos batalhar para que isso não aconteça. Prefeito, muito obrigado. Conte sempre com o Radar de Notícias. Foi um prazer tê-lo aqui. 19 horas e mais 16 minutos. Encerramos, portanto, essa entrevista, o programa de hoje e também mais uma semana de trabalhos aqui no Radar de Notícias com muito conteúdo, muita informação. Lembrando a você que no próximo domingo, dia 27, estaremos ao vivo a partir das 4 horas da tarde com a nossa live de apuração. Esperamos você aqui para nos acompanhar e ficar por dentro de tudo que acontece na apuração do segundo turno. E voltaremos na segunda-feira, no horário de sempre, a partir das 18 horas, com o Rabi Kalil, colunista político mais bem informado da cidade de Guarulhos. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana, fiquem todos com Deus e até a próxima. No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços.